Hoje é dia de mais um Reddit do Medo e hoje eu vou contar pra vocês histórias de terror que acontecem no banheiro. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Estamos aqui num ambiente completamente diferente. Fala oi, Vitor. Oi, gente, tô aqui também. Me pegou de surpresa. Gente, esse poderia ser um vídeo em que eu iria falar loura do banheiro. Não, aquela para, né? Nossa, eu vou sair daqui. Mas não é dessa vez, gente, não é dessa vez. Hoje a gente vai contar algumas histórias assustadoras que acontecem no banheiro e mais um cômodo dessa casa que vocês conhecem. Antes, já confere aqui embaixo se você deixou aquele like gostosinho. Confere se você já tá inscrito no canal e dá uma olhadinha nos nossos programas de apoio. A gente tem o Seja Membro aqui no YouTube e o Apoia-se, que tem umas surpresinhas diferentes pra vocês, inclusive vem sorteio por aí. Vamos então pra primeira história? A primeira história chama-se Fantasma no Banheiro? Sim, gente, é uma pergunta. Fantasmas no banheiro? Era dia 13 de abril de 2010 e eu trabalhava numa loja muito fofinha, gente, de presentes. E infelizmente ela fechou porque, nossa, eu gostava muito de trabalhar nesse lugar. Os meus amigos acabavam que tudo trabalhava ali perto também. E por conta disso sempre tinha alguma coisa de interessante acontecendo depois que eu largava o trabalho, que era ali por volta das 7 horas da noite. Daí teve uma noite dessas que 3 amigos meus me chamaram pra dar um rolezinho. A gente resolveu ir jantar num restaurante que ficava dentro de um hotel. Era uma coisa bem chique mesmo, porque era tipo um bar, restaurante dentro desse hotel. Era uma noite de dia da semana, então não tinha nenhum compromisso, eu não tava ocupada, eu resolvi ir com eles. E, gente, a gente jantou, a gente conversou, foi uma noite muito agradável. E eu não lembro de ter bebido nada, porque eu nem sou de beber muito, na verdade. Se eu bebi alguma coisa naquela noite, foi uma taça de vinho. Então, definitivamente eu não estava bêbada. Me deu uma vontade muito grande de ir no banheiro, então eu levantei da mesa, fui lá. Eu lembro que eu cheguei no banheiro, eu vi que tinham 3 cabines. Todas elas estavam vazias, com a porta aberta, e eu fui na cabine da direita. Enquanto eu tava ali sentadinha na privada, fazendo minhas coisinhas, eu pude ter certeza que eu ouvi um cochicho atrás de mim. Um sussurro. Parecia que vinha mais do lado direito, assim, então na mesma hora eu me virei, no susto mesmo. Mas aí eu pensei, deve ser a cabine do lado, alguém tá chorando, fazendo alguma coisa. Os sussurros continuavam e não era nada que eu conseguisse entender. Então a única explicação pra mim era que era alguma coisa que alguém tava falando da cabine do lado. A próxima coisa que eu ouvi foi um toque, 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 toque. Alguém batendo na porta. Então, nessa hora, eu já fiquei mais tranquila porque eu pensei que fosse ali meus amigos tentando me assustar de alguma forma. Eu terminei de usar o banheiro e eu tava esperando abrir a porta e ver um dos meus amigos lá tentando me pregar uma peça. Mas na hora que eu abri, gente, não tinha ninguém no banheiro e as cabines estavam exatamente iguais quando eu entrei. Tava tudo aberto, vazio. Além disso, se tivesse entrado alguém no banheiro enquanto eu tava lá, eu ia ouvir, né, a porta abrindo, porta fechando. Se alguém tivesse saído correndo, eu ia ouvir os passos das pessoas e eu não tinha ouvido nada. Eu voltei pra mesa e só pra tirar dúvida, eu perguntei se alguém ali na mesa tinha entrado no banheiro pra me assustar. E todo mundo jurou que não. Ninguém tinha entrado. E depois disso, eles também ficaram meio assustados e ninguém queria mais usar o banheiro sozinho naquele restaurante. Eu acho que eu nunca vou saber o que era aquilo, quem tava sussurrando pra mim, o que eles estavam falando, porque eu também não tava entendendo. Era o quê, gente? Um fantasma? Enfim, eu acho que eu nunca vou saber mesmo. Fim da primeira história. Nossa, dá muito eco aqui, gente, que nervoso. Dá. Vizinhos, se estiverem ouvindo, perdão. Olha, parece minha sombra se eu passar aqui, ó. Tudo bom, Vitor? Sou eu, tá, gente? Não é fantasma, não. Pois é, gente, se virem alguma coisa esquisita, já sabe, é o Vitor. Se inscreve no canal, vai. Claramente, gente, era um hotel assombrado nessa história. Eu acho que não tem nem muita discussão, porque realmente quando alguém entra no banheiro a gente já ouve, a gente já segura até o que a gente tá fazendo pra não fazer tanto barulho. Então, pra mim, era ali um fantasminha, alguma coisa que tava no hotel. Ou então, gente, eu não sei, essas histórias geralmente do Reddit se passam nos Estados Unidos e lá tem muito aquelas coisas de não é calefação. Falei o primeiro nome que veio na minha cabeça, gente. Mas é aquele negócio que passa ar quente, né, aquecimento. Às vezes estava vindo de um outro lugar, as vozes, pode ser isso também, porque ela não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Podem ser essas duas opções. Se você for mais cético, você vai da segunda. Se você for mais cagão, você vai da primeira. Vamos então para a segunda história, que chama-se Banheiro Assombrado.
Eu não sei porque eu fiz isso. Ó, que tema legal. Banheiro assombrado. Tema sugestivo. Eu moro nessa casa, gente, desde os meus 4 anos de idade. Hoje em dia eu tenho 20. E tem um banheiro do lado do meu quarto. Esse banheiro, ele é usado praticamente só pelas crianças. E eu acho que é assim desde que essa casa foi construída, que foi, tipo, nos anos 40. Tem muito tempo já. A casa é toda branca, a iluminação é muito forte, é tudo muito branco, muito iluminado, o que não parece muito combinar com um fantasma assombrando a casa, né? A primeira vez que eu realmente presenciei alguma coisa naquele banheiro, eu devia ter lá pros meus 8 anos de idade, mais ou menos. Eu tava ali, tomando meu banho tranquilamente. Eu acho que eu tava até lendo um livro, sabe? Eu tava bem de boa no meu banho, quando de repente eu ouvi a voz de uma garotinha. Mas essa voz estava saindo de dentro da minha banheira. Parecia que estava vindo de cima de mim ali, como se esse fantasma estivesse voando em cima da banheira ali onde que eu tava. E eu ouvi a voz falando várias vezes: olá, olá, oi, e eu fiquei completamente apavorada. Quando isso aconteceu, eu fiquei bem assustada, tá? Eu comecei a odiar aquele banheiro, eu evitava usar ele o máximo possível, então às vezes eu preferia andar mais, né? Porque esse banheiro ficava do ladinho ali do meu quarto, mas eu não me importava. Eu andava, eu preferia escovar o dente na pia da cozinha do que ir naquele banheiro. Nada demais aconteceu durante bastante tempo, só foi acontecer mais alguma coisa naquele banheiro comigo quando eu tinha 13 anos de idade. A próxima vez que eu encontrei esse fantasma foi de longe a pior das vezes. Eu tava sozinha em casa à noite, a minha mãe tinha ido pro encontro. Não era nada demais, eu já tava acostumada a ficar sozinha em casa, eu já não tava com medo de ficar lá sozinha. Eu tava no meu quarto, tranquilamente, acho que eu tava jogando alguma coisa, assistindo alguma coisa. O meu cachorrinho tava do meu lado e do nada, gente, sem qualquer explicação, o meu cachorro saiu do meu lado e foi correndo em direção à porta. Eu fui seguindo ele, né, olhando assim, seguindo o olhar. E quando eu olhei pra porta, eu vi o que parecia ser uma menininha, uma criança. E essa criança tava me olhando, meio que espiando assim, não dava pra ver o corpo inteiro dela, só tava com a cabeça pro lado de dentro do quarto. Ela tinha o cabelo escorrido, tava pingando de água, tava encharcado o cabelo dela, e o rosto parecia ser cinza. Assim que ela me viu, ela saiu correndo. Ela foi em direção à porta e eu podia ouvir os passos dela, eu tava ouvindo ela correr. Nessa hora, eu não pensei que fosse um fantasma, de verdade. Porque eu tava vendo, meu cachorro tava vendo e tava nós dois conseguindo enxergar aquela coisinha ali, aquela criança. Então, na hora, o que eu pensei era que alguém tinha invadido a casa. E eu tava com tanto medo, naquela hora, de ter alguém ali dentro da minha casa, que eu nem pensei assim, nossa, mas é uma criança que invadiu minha casa, então não tem tanto problema. Não, eu fiquei apavorada. O que eu fiz foi, eu corri pra dentro do banheiro, me escondi dentro do armário e chamei a polícia. A polícia veio, os policiais tiveram que me tirar de dentro do armário, porque eu tava tão apavorada que eu nem saí de lá de dentro. Só que eles me falaram que tinham revistado a casa inteira e não encontraram ninguém. E tinha um detalhe, o alarme da casa não tinha disparado, não tinha desarmado, então ninguém entrou naquela casa antes dos policiais desde que minha mãe saiu. Nem uma semana depois, gente, aconteceu uma outra coisa bastante bizarra também, que eu tava nesse banheiro, eu tava lavando meu rosto e de repente eu senti como se tivesse alguém atrás de mim. Eu não me importei muito porque eu pensei assim, deve ser porque eu tô de olho fechado, aí minha cabeça tá tentando me enganar, alguma coisa assim. Só que nesse momento eu acabei perdendo a consciência e era como se eu tivesse sido levada para outro lugar. Eu tava num espaço que era todo preto, não tinha parede, não tinha nada, só era um espaço completamente preto. O chão era encharcado, era só água, eu tava encharcada e bem ao longe assim eu vi algumas luzes roxas e tal. Foi então que eu ouvi de novo aquela voz. Só que aquela voz não tava em voz alta, ela tava dentro da minha cabeça. Essa voz dizia Lucy várias vezes assim, repetidamente. Então quando eu acordei, eu tava no chão do banheiro e era muito estranho, gente. Era como se eu tivesse feito uma viagem espiritual, um negócio meio esquisito. E agora, de repente, eu sabia coisas sobre o fantasma que morava no meu banheiro. Eu sabia o nome, eu sabia a aparência, eu sabia como esse fantasma, essa criança tinha morrido, eu sabia que tinha morrido dentro do meu banheiro. Eu sabia também que ela não queria me assustar, ela era bem amigável e ela era muito solitária.
Ela só tava ali se sentindo completamente sozinha. Eu tava muito assustada, gente, mas foi assim, um alívio enorme pensar que aquele fantasma que tava morando no meu banheiro não era alguma coisa maligna, alguma coisa assim. Eu corri pra contar o que tinha acontecido pra minha mãe, mas, gente, minha mãe nem tava falando direito comigo, porque ela ainda tava puta, porque eu tinha estragado o encontro dela, né, nem uma semana antes, porque eu chamei a polícia, não tinha ninguém em casa, então ela só achou que eu tava ficando louca mesmo e meio que me ignorou. Desde então, gente, esse banheiro continua 100% assombrado. Eu ganhei um outro cachorro depois disso, e esse cachorro, de vez em quando, ele tá lá deitado comigo na cama, de repente, ele levanta, vai pro banheiro, eu vejo que ele vai ali pra direção onde tá a banheira, fica ali por alguns minutos e depois volta pro quarto. O meu cachorro mais antigo também, às vezes ele ouve algum barulho, provavelmente, porque ele vai checar o banheiro, mesmo quando eu não ouvi barulho nenhum. Além de que algumas coisas também mudam de lugar, sem explicação. Teve uma vez que eu vi as coisas que estavam no meu balcão, assim, da pia, todas as coisas assim caindo no chão, como se alguém tivesse passado o braço, assim, arrastado tudo. Teve uma vez que eu ouvi também, tem um armário lá, o armário que eu me escondi, tem umas caixas empilhadas lá. Eu ouvi alguém chutar essas caixas. Elas voaram longe e foi um barulho enorme e era como se alguém tivesse chutado mesmo essas caixas. Nenhuma dessas coisas me assustam. Eu sei que ela tá no meu banheiro, não é pra me assustar, não é pra me fazer nenhum mal. A gente meio que coexiste, assim, ela tá aqui, eu tô também, é isso, e a gente só segue a vida. Inclusive, gente, às vezes eu até converso com ela, eu falo com ela, troco uma ideia, e eu tenho certeza que ela e os meus cachorros são amigos, e sinceramente eu acho muito fofo. Fim da segunda história, e eu vou resumir toda essa história em uma palavra: terapia. Gente, o que foi essa história? Quando eu li, eu fiquei assim, não é possível. Não é possível. Primeiramente, não pode falar com fantasma, gente. Não pode dar trela pra fantasma. Porque é do bem. Você não sabe. Annabelle também, vocês conhecem a história da Annabelle? Annabelle começou também sendo um espírito de uma criança. Tá bom? Tudo tá bom? Um espírito de uma criança super fofa, maravilhosa, que só queria uma companhia. E as meninas foram lá e falaram assim, com toda certeza eu vou cuidar de você. Você tá preso nessa boneca, eu vou cuidar de você. No final era um demônio, a boneca matou um monte de gente, acabou, tá lá no Museu Warren. A gente não precisa de contar a história da Annabelle aqui, não. Acabei de resumir, já era tarde demais. Não, gente, então vamos encerrar esse vídeo. Não, gente, não pode. Aí só porque o espírito falou assim, sou uma pequena criança, tá bom? Aí a menina vai fazer amizade com o espírito, acha fofo o cachorro falar com o espírito. Não, eu acho ótimo que ela também fala assim, não, e eu tenho certeza que o meu banheiro é 100% assombrado. Vocês não viram, mas o Vitor deu uma risadinha quando eu falei isso. 100% assombrado. 100%, não é 98%, é 100% assombrado. Por isso que ela falou orgulhosa. Orgulhosíssima. Não, gente, mas essa história acabou comigo. Pra mim não existe isso de fazer amizade com fantasma, não. E achar fofo o cachorro ser amigo. Gente, não, pra mim não existe. Que fofo o quê? Fofo é o cachorro ali brincando com a gente. Com fantasma, não. E cachorro é sensitivo, gente. Cachorro é criança. Então vocês prestem atenção nos sinais. E não façam amizade com os espíritos, hein? Olha lá. Estou achando que é uma péssima ideia. Lembrem. O vídeo aqui. Lembrem da história da Annabelle. Tô ficando com... Você tá ficando com medo de verdade? Uhum. Ô, neném. Porque a minha visão tá direto lá pro sofá, ó. Tá dando lá pra sala. Mas a Lilinha tá no sofá, a cachorrinha tá no sofá. Não. Então é o fantasma da Lila, porque eu tô vendo ela no sofá. Vamos pra terceira história. Mas, gente, se você não deixou o like até agora, aproveita pra deixar o like, hein? Não esquece, não. Já deixou um like? A terceira história chama-se Morador de Banheiro. Eu trabalhava num café, gente, que ficava embaixo ali de um prédio muito antigo. Era um prédio de escritórios, assim, que ficava em frente a uma universidade, uma faculdade. A nossa loja era tão pequenininha, gente, que eram 3 funcionários só. E a gente não tinha nem o banheiro, nem o depósito, a gente não tinha nada ali. E se a gente quisesse usar o banheiro, a gente tinha que ir nesse prédio de escritórios, porque a gente não tinha um banheiro próprio. E eu acabava sempre trabalhando sozinha, porque os outros 2 funcionários que trabalhavam lá, eles trabalhavam de dia. E eu era a única que trabalhava à noite, né? Então, teve uma vez que eu tive que pegar alguma coisa no armazenamento, no estoque, e eu subi lá, que ficava também nesse prédio antigo. Eu subi lá, e quando eu
tava no andar, eu fiquei meio assustada, assim. Eu fiquei meio cabreira, sabe? Mas eu entendo que isso é normal, porque eu tava num prédio que eu não tinha familiaridade, eu não conhecia, e era um prédio muito antigo. Mas quando eu tava prestes ali a descer as escadas, eu vi meio que em flash uma menininha, uma criança de vestido branco, cabelo preto escorrido, andando pelo corredor. Mas eu não fiquei nem pensando muito sobre isso, gente, porque eu tinha certeza que era a minha cabeça fazendo alguma coisa pra eu ficar assustada. Você tá jóia, Vitor? Tá querendo fazer os outros ficar com medo? Da outra vez que eu subi pra usar o banheiro. E o prédio tinha acabado de ser reformado, tava tudo bonitinho. Só que o banheiro parece que não reformaram, esqueceram do banheiro do tampão. Tava lá, tudo com azulejo antigo. Você tá joia, querido? Você tá joia? Então, quando você entrava nesse banheiro, acabava que parecia que você tava entrando num lugar completamente diferente, num prédio completamente diferente. Mas enfim, fui usar o banheiro tranquilamente. E quando eu olho pelas ripas ali do box, né, que eu tava, da cabine, eu vi que a mesma menininha tava lá. E eu consegui reparar que a roupa que ela tava, na verdade, não era um vestido branco. Era uma bata branca de hospital. Claro que na mesma hora eu assustei muito, saí correndo, tranquei o banheiro, não olhei pra trás. E eu tava assustada, gente, mas eu sabia que não tinha nada. Porque, enfim, eu não acredito em fantasma, eu não acredito em nada disso. Mas eu sei que a nossa cabeça é sugestionável. A gente consegue ali, sei lá, alguma coisa naquele banheiro me despertou um gatilho, alguma coisa que acabou me assustando. E a minha cabeça fez eu ver essa menina de novo. Mas vou te falar, parecia muito real pra mim. Muito mesmo. Eu comecei a ver essa garotinha toda vez que eu subia lá, gente. E eu tava vendo tanto que eu acabei me acostumando. Só era mais assustador assim quando eu acabava passando e eu via ela pendurada no teto com arame. Isso me assustou muito, porque, enfim, quando eu vi a primeira vez ela pendurada no teto com arame, foi um negócio que me chocou, porque eu não tinha visto ainda. Então eu liguei pro meu namorado e ele acabou me ajudando a voltar pra mim, porque ele falou que aquilo não era real, que eu tava assustada. Ele até foi comigo na noite seguinte pra eu fechar a loja e tudo, e eu não vi a menina. Isso até virou uma piada entre eu e meu namorado, né? Mas a gente nunca contou isso pra ninguém, não. Ficou só entre a gente mesmo. Daí teve uma noite que meu namorado tava me deixando no meu trabalho, ali pra eu começar a trabalhar mesmo, e o meu gerente tava lá. E ele me pediu pra antes de eu pegar no meu serviço, eu ir lá no armazenamento pra pegar um negócio pra ele. Quando meu namorado ouviu o meu gerente pedindo pra eu ir lá, o meu namorado falou assim, brincando, sabe? Falou, cuidado, hein? Não vai no banheiro, não. O meu gerente ouviu a brincadeira do meu namorado, olhou pra nós dois, assim, deu uma pausa e falou assim, é mesmo, eu tinha esquecido daquela garotinha que fica no banheiro feminino. Nessa hora eu congelei, porque, como eu disse, a gente não tinha comentado com ninguém da garotinha. E aí o meu gerente me explicou que quando ele tava montando a loja, a esposa dele veio pra ajudar ali nas coisas e ele contou com naturalidade que ela, sempre que ia no banheiro, via uma menininha pendurada lá. Ele me disse que aquele prédio, que era muito antigo, tinha feito parte do hospital universitário. E aquele lugar era a ala infantil. Eu na hora não acreditei muito, mas eu pesquisei, gente, depois na internet, e era verdade, tinha sido mesmo. Eu continuo não acreditando em fantasmas. Pra mim, foi alguma coisa que desencadeou. Eu tenho certeza que tem alguma explicação científica. A gente deve ter visto filmes parecidos, eu e a esposa, né, do meu gerente. Eu continuo não acreditando que foi uma experiência sobrenatural, mas que foi muito real. Olha, foi muito real. Fim da terceira história. E na anterior a gente tinha uma amiga de fantasma que temos uma cética até o fim, que não acreditou mesmo. E eu acho que os dois lados acabam tendo razão, né? Realmente, a mente é muito sugestionável, a gente pode ficar com medo, sabe? Que nem teve uma vez que eu tava tomando banho e eu tava ouvindo, acho que era um podcast ou um vídeo, que tinha uma história de terror sobre banheiro, uma lenda sobre banheiro, e eu já comecei a ficar assim. Ai, meu Deus, será que tem alguma coisa aqui? Então, assim, a nossa mente é realmente muito sugestionável. Ela entrou num lugar que era todo bonitinho, entrou no banheiro, o banheiro era todo carcomido. Isso cria um gatilhozinho, uma coisinha, sabe? O furebo já tranca. Mas eu não tô aguentando esse povo, assim. Tinha um fantasma lá, todo agindo com naturalidade de fantasma. Não aguento isso, gente. Tem que agir com naturalidade, não. É como se fosse uma segunda-feira, assim. Eu fui lá
no almoxarifado, vi um fantasma e é isso, gente. De qualquer forma, certa tá a menina. Eu tô olhando pra mim, gente, como eu tô gravando vídeo pra mim, tudo bom, linda? De qualquer forma, gente, fica aí, eu acho que a menina tá muito certa de não acreditar, porque aí é bom que ela não faz nem amizade igual a menina da segunda história, tá? Não dá trela pro fantasma, não faz amizade. Eu acho que, inclusive, a lição desse vídeo é essa. Não faça amizade com fantasmas. Principalmente se falar que é de garotinhas. A história dos fantasmas tá muito parecida. Muito parecida com a da Ju, gente. Simplesmente não tá. Aproveita que você tá aqui na Terra do Medo e continua aqui. A gente vai deixar 2 vídeos pra vocês. Um é o Reddit do Medo da cozinha, pra você conhecer outro cômodo se você não conhece. E o outro vídeo o YouTube tá recomendando pra você. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, gente!